Então, vamos lá. Então, doutora Beth, vou te apresentar aqui o pessoal, tá, que está com a gente. O Gilberto, ele é síndico de 5 condomínios, né, Gilberto? Isso. 2 condomínios comerciais e 3 residenciais. A Rose também é uma síndica de 4 condomínios, tá? E a doutora Beth, ela é membro de uma comissão de direito condominial aqui da OAB de São Caetano do Sul. E a gente vem, doutora, tendo um grupo de síndicos, né? A gente vem discutindo muitos assuntos que estão nesse momento de pandemia. E aí, para poder tirar um pouco as dúvidas, eu achei interessante estar falando diretamente com uma advogada da área, né, de direito condominial, para estar ajudando aí a gente um pouquinho nessas discussões. Então, doutora Beth, se quiser dar um alô para a gente aí e falar um pouquinho sobre a doutora e a parte de direito condominial, aí depois a gente começa aí com as perguntas. Tá. Eu sou Elizabeth Montesano, eu sou advogada, como a doutora disse, atuo na área de condomínio e direito imobiliário desde 2002, sou conselheira da OAB de São Caetano do Sul, faço parte de várias comissões, entre elas do direito condominial. E sou presidente da Comissão da Igualdade Racial de São Caetano também. E, no geral, com relação ao momento que estamos vivendo, né? O que não faltam são dúvidas, problemas todos os dias, perguntas todos os dias, com relação ao que fazer, como vamos resolver, posso tomar essa atitude, não posso tomar essa atitude, isso é diuturnamente. Mas é um momento excepcional, ninguém nunca passamos por isso, né? E tudo é novidade e, ao mesmo tempo, nos muda a questão de visão de mundo, de com o outro, de convivência, principalmente nos condomínios, né? Sim. O que eu venho observando, doutor, essa questão, né? A primeira atitude que os síndicos comentaram aí nesse grupo foi a questão do isolamento, né? Então, eles começaram a fazer os isolamentos de todas as áreas comuns, né? Não sei se Gilberto e Rose têm alguma coisa também a acrescentar. Gilberto, você quer falar alguma coisa sobre a questão do isolamento? Como que foi? Você isolou todas as áreas ou foi gradativo? Como que você realizou nos condomínios? Ok. Bom, são 3 mulheres, né? E vocês deram preferência primeiro para o homem aqui. Muito obrigado, sim, né? As mulheres tomando conta do mundo. Olha, nos meus condomínios foi isolamento total, não é? E foi muito bem aceita. O pessoal realmente aceitou, entendeu da necessidade. Isso me baseando, não é, nos poderes públicos, né? Foi decretos, tanto da Prefeitura de São Caetano, Santo André, né? Que eu tenho meus condomínios também, e da Organização Mundial da Saúde. Então, foi muito bem aceita. Passou um pouquinho, aí o pessoal queria dar uma relaxadinha, e acabei tendo um caso em um condomínio, né, de confirmação de Covid, aí o pessoal ficou mais preocupado ainda, né, mas todos aceitaram bem, entenderam, e não houve, assim, houve alguns pedidos, né, que depois a gente pode conversar também um pouquinho mais, mas no meu caso aí o pessoal aceitou bem, sim. E, doutora Beth, a doutora entende que realmente a legislação que nós temos, ela permite esse isolamento mesmo, que a gente vem aplicando nas áreas comuns? É primordial o isolamento, não deve se liberar o acesso às áreas comuns, seguindo até o que prevê e o que foi proposto desde o início, mesmo pelo Ministério da Saúde, como pela Organização Mundial da Saúde. A gente percebe que os países que cumpriram isso à risca, o período de contaminação e o número de mortos e de pessoas contaminadas foi gradual, de uma forma, infelizmente, no começo, na Itália, por exemplo, foi uma
uma grande catástrofe na Espanha e na Itália, né? E aqui, o que a gente está percebendo é que, assim, se passou 30 dias e as pessoas perderam a paciência e acham que não é mais necessário, né? Que pode fazer uma caminhada, que pode fazer... Ah, mas eu vou sozinho. Ah, mas... E aí, é inacreditável, as pessoas vão caminhar, andar de bicicleta lá no hospital de campanha, no spa, em frente ao estádio com uma área altamente de risco de contaminação, né? Então, o que a gente percebe é que as pessoas estão forçando para que volte ao normal. O discurso sempre é o mesmo. Ah, mas eu vou sozinho, não vai ter ninguém, eu vou higienizar, eu tomo cuidado, mas não é permitido, não dá. Porque imagine numa comunidade, um condomínio que eu tenho 6, 8 torres, quantos apartamentos não tem? Se esse vírus se propaga, gente, é numa velocidade, e ele é invisível. Seria tão bom se a gente conseguisse olhar e falar, olha, está contaminado aqui com Covid, aí tomava as medidas, limpava, higienizava, ninguém se contaminava, mas ele é invisível, né? E como é uma coisa muito recente, é algo desconhecido, então ninguém sabe nada, não tem tratamento, não tem remédio, só se sabe que o quanto mais se puder isolar para que não haja o contágio, é o único remédio por enquanto. E o pior, o mais trágico no nosso país, não tem vaga nos hospitais, nas UTIs, não tem respirador para toda essa população, então tem que evitar, tem que evitar. É uma questão de humanidade e de saúde pública, né? Sim. Rose, nesse período você tinha alguma assembleia para ser feita e deixou de fazer por conta também desse isolamento, ou não aconteceu no seu condomínio? Não, aconteceu em três condomínios. Teve o mandato vencido do síndico, e inclusive tem essa semana que esperar hoje o resultado o parecer do governo do estado para saber se ia prorrogar ou não. Então, foi mantida até o dia 30 de maio. Então, essa semana a gente vai resolver o que vamos fazer. Com relação a isso, existem duas possibilidades, né? A primeira seria fazer uma reunião online, como a gente está fazendo aqui. Só que aí tem prédio que tem 90% dos moradores são idosos e não dominam, não conseguem. E você não pode ir lá instruir, não tem como. Então, dificulta muito esse tipo de reunião de acesso online. E aí, o que eu tenho sugerido é o seguinte, olha, existe a opção B. Qual que é a opção B? Entrar com pedido judicial, pedindo a prorrogação do mandato do síndico 60 dias após o término da pandemia, da quarentena. Então, cada vez que ela for prorrogada, continua o mesmo. Após a extinção da quarentena, aí ela seria válida por mais 60 dias, que seria o prazo para convocar a assembleia, edital, tal, tudo direitinho, como manda a legislação. O vídeo da Rose voltou. Voltou. Rose, no seu condomínio, porque tem uma outra discussão, doutora, que a gente está tendo muito solicitação de redução de condomínio. Rose, no seu condomínio, você conseguiu reduzir alguma despesa? Você tem alguma dúvida em relação a esse procedimento? Você gostaria de estar fazendo isso e gostaria de perguntar para a doutora? Aqui nós conseguimos reduzir, aqui no outro condomínio, os rateios, um rateio extra, né, que é emergencial, e também um rateio adicional, que é uma futura pintura. Nós conseguimos, não foi muito, a gente chegou a 100, 110 reais, mas eu acho que nesse momento tudo ajuda, né? Em relação à taxa condominial, a gente não tinha margem realmente para reduzir. E aí não teve como reduzir. A pergunta é, se porventura eu tivesse essa margem para redução, a gente poderia fazer através do síndico, conselho e administração, sem formar uma assembleia? Não pode. O que pode realmente seria
suspender a cobrança com relação fundo de reserva, taxa de obras, essas despesas adicionais. A despesa ordinária, que é para cobrir as despesas de água, luz, funcionários, essa não pode ser reduzida, assim, por livre e espontânea vontade do síndico, ou mesmo que seja do conselho. Tem que se chamar uma assembleia e tem que ser aprovado em assembleia. Olha, ultimamente, nos últimos anos, já vem se trabalhando com uma margem justíssima. Justíssima por quê? Porque a gente já vem trazendo uma crise econômica aí há algum tempo, né? E as despesas têm subido demais, a água, a luz, taxa de lixo, né? Aqui em São Caetano tem a taxa do lixo. Então, não tem como tirar, praticamente reduzir. O que tem se feito para reduzir é a questão da portaria eletrônica, né? Se trocou os funcionários por portaria eletrônica. Agora, neste momento de pandemia, não pode se dar desconto, fazer abatimento, suspender o pagamento. Como que vai? Porque as contas de água e luz continuam chegando, né? As despesas, o que utilizar os funcionários tem que pagar. E não tem como reduzir, a não ser que um condomínio que esteja assim com caixa muito oxigenado, né, vamos dizer assim, podendo, e aí convoca lá uma assembleia, assim mesmo, a necessidade da aprovação em assembleia para redução da taxa do condomínio. Porque pode acontecer, né, só um detalhe, pode acontecer o seguinte, porque quando os prestadores de serviços, né, manutenções em gerais, quando da contratação foi feita uma concorrência, e nós pegamos sempre o melhor profissional e o menor preço, mais ou menos é por aí. Quer dizer, já na contratação, ele realmente já deu o desconto que tinha que dar. Você forçá-lo a uma redução, eu já fiz isso, pedi, né, independente se ele vai dar ou não, eu já pedi, fazer elevadores e algumas manutenções, eu pedi para que o pessoal procurasse dar um desconto, 5%, 10%, 15%. Vai somando ali, 5 ali, 10 aqui, 20 ali, talvez a gente consiga, mas não é um efeito. Mas pode vir o efeito contrário, ou seja, poxa, eu vou reduzir o meu trabalho, eu vou reduzir o meu custo, será que o serviço vai ser o mesmo, né? Porque ele também não pode fazer milagre do outro lado, né? A gente pode estar correndo esse risco, né? A administração, a administradora e o síndico aqui, em um prédio aí, eu fiz uma proporcionalidade, ou seja, se houver uma inadimplência, né, 2%, 3%, a administradora e o síndico também dá esse descontinho. Não é muito, ajuda, mas é uma forma aí de tentar equalizar aí os nossos orçamentos, não é? Muito inteligente da sua parte, Gilberto, com relação aos contratos individuais, porque esses contratos individuais com o prestador de serviço, o contrato faz lei entre as partes, ele tem que ser cumprido tanto com as obrigações quanto os direitos. Só que neste momento de pandemia, nada impede que vamos sentar e rever esse contrato, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, dá para tirar, dá para reduzir, mas tem essa questão também, ele vai conseguir prestar um serviço de qualidade com essa redução? Porque ele também tem problemas lá com os funcionários, né? Ele tem que afastar os com mais de 60 anos, ele reduziu o quadro, talvez ele teve a locação da onde funciona a empresa, tem toda essa questão que cada caso tem que ser analisado individualmente, não tem como a gente colocar tudo num pacote para resolver. E existe suspensão de contratos na questão trabalhista, né, que houve essa flexibilidade para as empresas. As empresas pequenas, a gente já sabe também que a dificuldade financeira é enorme. Talvez elas não consigam cumprir com nenhuma redução no contrato ou acordo no contrato. Mas é o que eu falo, cada contrato tem que ser analisado individualmente, cada empresa, cada prestador tem que ser olhado caso a caso. Não dá para a gente generalizar. Mas eu achei muito inteligente da sua parte, se houver a possibilidade, fica bom para todo mundo, óbvio.
Doutora, a doutora comentou até nessa questão de uma forma de reduzir o custo, por exemplo, da portaria remota, que realmente muitos condomínios acabaram fazendo isso, mas aí, neste momento de pandemia, eu tenho uma portaria que é pessoal, né? Eu tenho os porteiros lá 24 horas. Eu, como conselho, posso tomar uma decisão e alterar esse contrato para uma portaria remota? Não, Sem passar por uma assembleia? não, não. Não, porque assim, olha, só se a gente tiver, por exemplo, está prorrogado até o dia 30 de maio, por exemplo, né? Então, vamos lá, então, estamos levando. Se você tiver uma redução drástica no recebimento das contas e que você não tem caixa, aí é emergencial, aí não tem jeito. Porque aí você teria depois como fazer prova de que você não tomou a decisão sozinha. Você e o conselho tomaram essa decisão diante da condição financeira do condomínio, que não tinha saúde financeira, não tinha como honrar o contrato e tinha que se fazer uma alteração, não posso deixar o portão aberto, ok? Agora, se você mantiver a questão financeira em ordem, nada justifica essa mudança nesse momento. Até porque a adaptação com relação ao treinamento da portaria eletrônica, eu preciso entrar lá com os moradores, eu preciso ter esse contato, eu preciso falar. E não é possível, não pode. Né? Então, assim, o que for emergencial e possa futuramente se fazer prova da necessidade, da emergência mesmo, aí pode. Mas são casos assim extremos. Fora isso, tem que seguir a regra como está na convenção. O fundo de reserva, ele pode ser utilizado realmente neste momento também para cobrir essa inadimplência e esse problema que se a gente tiver algum problema com receita. Alguns condomínios esse mês já estão utilizando desse caixa para cobrir essa falta de pagamento, porque algumas pessoas realmente não estão ganhando nada, né? Foram demitidas, ou não teve o contrato de trabalho suspenso, ela foi demitida, e aí ela não pode gastar, porque ela não sabe quando ela vai voltar a trabalhar. Então, o que ela vai cortar? O pagamento do condomínio é o número 1, né? Porque com multa de 2%, né? Sim. E aí ela vai reduzir o máximo possível das despesas até para manter a alimentação e remédio, essas coisas necessárias, básicas. Rô, se você teve no seu apartamento, no seu condomínio, alguma inadimplência, assim, que já teria que entrar, por exemplo, no fundo de reserva, ou no seu condomínio está sendo tranquilo? Ainda não. A inadimplência está normal. Está me ouvindo ou não? Tô sim. Então, a inadimplência, o gráfico da inadimplência está normal, ou seja, são sempre os mesmos que acabam pagando um pouco mais para frente, mas pagam. Quanto mais, normal. Mas tem uma unidade, que essa unidade é em especial, mas já vem com problema há mais de 3 anos, então até agora o gráfico se mantém numa linha reta. Se agora, subir, a gente vai ter que avaliar. Importante isso que a Rose colocou. Você viu que ela colocou assim, os de sempre. Então, assim, quando o de sempre, ele vem pedir, eu estou passando por um período difícil e tal, mas nós estamos em maio. Ele já não pagou o condomínio de janeiro, por exemplo. Né? E a gente já sabe quem são os de sempre. Então, você, né, cria até um vínculo. De novo, tudo bem, você está bem. Tá? E para este, não tem como abrir exceção, né? Não tem como olhar com outros olhos. Infelizmente, não dá. Por quê? Porque a gente já sabe que eles são reincidentes, assim, todos os anos, vários meses, né? E aí ele vem falar, olha, o meu negócio, o meu comércio está fechado. Mas você já estava devendo desde janeiro, né? Então, não se justifica. Por exemplo, a pessoa fala, vem pedir uma redução no contrato de locação, mas ela está devendo desde janeiro. Sim. Então, não faz sentido, né? Tem que se observar... Foi a pandemia... Não foi a pandemia o motivo, né? Ele já vinha se arrastando. Então, provavelmente vai ficar pior. Agora, o que sinaliza é que vai ficar pior, porque se ele vive de comércio, e o comércio está fechado, e ele já não pagava o condomínio em janeiro, daqui para frente só Deus sabe, né?
vamos entrar logo com a ação, porque a tendência é piorar. E Nos meus... E aquele discurso, só um minutinho, Gilberto. E aquele discurso da pessoa que fala assim, tá tudo fechado, então eu não preciso pagar o condomínio, né? Eu não estou usando academia, não estou usando salão de festas, e também não tem nenhuma justificativa nesse momento. Não se justifica. A obrigação com relação ao condomínio não depende dele usar ou não a piscina, ou o salão de festa, ou a academia. Existem moradores que nunca fazem uso disso, então ele poderia pedir a isenção de uma parte do condomínio, já que ele não faz uso nunca, ele só vai em casa para dormir. Sim. Né? Então não se justifica, de jeito nenhum. Você fala, Gilberto? Ok, eu entendo assim, né? Foram 2 meses, né? Março, abril. Nesse período foi muito curto aí, né? Para que todos sentissem realmente esse desespero. Então, nos meus condomínios, a taxa permaneceu aí bem reduzida. Daqui para frente, né? Maio, já é um mês aí que o pessoal já está começando a sentir, e nós vamos ter que analisar mês a mês. Maio, vai entrar agora as parcelas de maio, e vamos ter que avaliar nessa situação, né? Não tem outro caminho. A pandemia está nos ensinando. Antes a gente matava um leão por dia, né? Hoje é um leão por hora. E vamos ter que fazer análise quase que constante, né? Ter aí, ainda bem, todas as administradoras, pelo menos as minhas, aí o pessoal tem um fluxo de caixa quase que online, diário, então você consegue aí, de repente, falar, e acompanhando, porque nós vamos ter que fazer, assim, análise quase que diária aí, né, para tentar avaliar melhor a situação, né. Mas, por enquanto, ainda não deu, assim... Uhum. A má notícia é que quando a gente olha para a China, para a Itália, para a Espanha, e mesmo os Estados Unidos, que já começou lá primeiro que nós, a gente percebe, por exemplo, a China terminou a quarentena agora, esse mês, sendo que lá o primeiro caso foi identificado no final de novembro, né? Em dezembro já se sabia da condição do vírus e da contaminação, da velocidade da contaminação. Então, nós estamos quase no meio do ano, 6 meses depois. Por que aqui será diferente? Não será. Então, assim, começou em março, né? Então, pode-se prever que 6 meses, no mínimo, né, se a gente conseguir cumprir essa quarentena nos números que... Porque é matemática pura, né, gente? Eu sou péssima em matemática. Mas é matemática pura. Para cada um se contaminar 3, e aí você vai fazendo o gráfico, é continhas, né? Vai se multiplicando. Então, quando você percebe que se 47% das pessoas estão cumprindo a quarentena, não saindo, se resguardando, tal, que é um número muito baixo, já se sabe um número lá na frente de contaminação e mortos, né? E que não tem vaga, e que vai ser o caos para o nosso país, né? Então, assim, quanto mais gente doente ficar ao mesmo tempo, vai se estender por um tempo maior. Talvez se a gente tivesse cumprido uma quarentena de 70%, agora já estaríamos liberando, né? Sim. Mas é difícil colocar isso na cabeça das pessoas, é difícil, não tem como, né? E se a gente chegar realmente nessa situação que eles estão falando de lockdown, de fechar tudo, né? E aí, como que vai ficar, né, os nossos funcionários? Porque aí, pelo que eu entendo, eu acredito que eles não vão poder trabalhar, né? Como ficaria? Não, os serviços essenciais vão ser mantidos. No lockdown também é mantido. Funcionamento, portaria, exatamente. Farmácia, supermercados. O que eu acredito que vai ter uma dificuldade de locomoção. Então, por exemplo, você tem um funcionário que mora em Mauá, ele vai vir para São Caetano, vai ter redução de ônibus, talvez não vai ter ônibus circulando, o trem a cada 1 hora, não sei, você entendeu? Então, vai ter uma dificuldade de locomoção.
Mas os serviços essenciais serão mantidos, não tem como cortar os serviços essenciais. Rose, você tem alguma pergunta? A gente discutiu bastante esses tempos aí sobre a máscara, né? Você já implantou o uso da máscara no seu condomínio? Como que você implantou lá? Eu vou voltar lá na... a implantação, eu vou voltar na primeira pergunta que a gente fez para a doutora, em que ela fala que tem o decreto e tudo mais. Porém, aqui em São Caetano, nós temos a recomendação. Isso. E eu quero saber até onde o síndico pode exercer alguma penalidade em cima de uma recomendação, e não de um decreto oficial. A gente pede, a gente sugere, a gente recomenda, a gente conversa, mas pode ter um outro que fala, não vou usar. Até onde a gente pode ir? Exercer advertência, multa, tem amparo legal? Tem amparo legal. O que acontece é o seguinte, Rose, o morador chega sem máscara, por exemplo, né? Aí você vai conversar com ele, falar, olha, querido, não pode, porque é uma questão de risco para você, para nós, os funcionários, tal. Tem que fazer o uso correto, porque também está cheio de gente andando de máscara com uso incorreto, que também não resolve. E aí você vai ficar chamando a atenção da pessoa toda hora, percebe? No pescoço aqui, tira o nariz para fora, né? Coloca a mão toda hora não resolve. Mas fazer o quê? Pelo menos estamos cobrando o que nos é exigido, né? Agora, com relação à previsão legal, existe o condômino tem o dever de não prejudicar a segurança e a saúde e o sossego dos demais. É dever, não é facultativo. Então, diante de uma situação de pandemia, que a gente tem todo esse arcabouço com relação à saúde, à vida humana, tem esse argumento. Embora eu entenda o seguinte, multar porque ele não está usando máscara, eu entendo que não cabe. Por quê? Porque isso não tem uma previsão na convenção. Que, aliás, eu acho que a gente vai ter que mudar todas as convenções, né? Sim. Muito trabalho para as advogadas, hein? Porque, assim, se tivesse essa previsão, poderia sim, inclusive até reincidência na multa, né? Ou uma ação com um comportamento antissocial, porque ele não respeita os demais vizinhos e entra sem máscara. Eu acho que o uso da máscara vai passar a ser uma coisa comum entre nós, coisa que já existia no Japão, né? Que a gente nunca fez uso disso, mas eu acho que vai passar. E aí tem uma questão seguinte, quando a pessoa coloca em risco esse dever e o respeito com o próximo, existe uma previsão criminal também, né? Que é crime contra a saúde pública, propagar doenças, artigo 267 do Código Penal. Então, poderia se colocar isso no elevador, no quadro de avisos, olha, gente, para não ter que ficar, você já conversou com ele uma vez, ele fala, esqueci hoje minha máscara, que é sempre assim, né, no começo, esqueci, aí deixei no carro, aí ficou não sei onde, aí, quando ele vê o papel lá na área, que ele passa lá no corredor, no quadro de aviso, no elevador, que tem sempre um aviso lá para os condôminos, ele vai ver assim, olha, desobedecer se caracteriza incidir no crime de contaminação, de propagação de doença pública, de doença com relação à saúde pública. Então, aí a pessoa vai falar assim, nossa, mas é crime? A gente vai conseguir fazer um BO agora por causa disso? Não sei, talvez não. Mas as pessoas que lerem aquilo vão prestar atenção e vão falar, nossa, sabia? Não é bem assim, eu uso porque eu quero ou não quero. Lá na frente eu posso ser responsabilizado. Principalmente, por exemplo, se você tem uma pessoa que se recusa a usar máscara no condomínio, ele entra e sai, entra e sai, entra e sai. E aí começa a aparecer números de contaminações dentro do condomínio, percebe? Então você fala assim, eu estou tomando os cuidados como responsável, como síndico. As áreas estão sendo higienizadas, os funcionários estão usando máscara, tem álcool gel disponível para todo mundo, em todos os locais, mas eu tenho um morador aqui que não cumpre a regra. Provavelmente foi ele que levou, não sei, mas ele facilitou. Entendeu? Olha, uma então, dica. futuramente... Okay.
Uma Não, dica aí que eu... futuramente a gente vai ter que se estender mesmo por 6 meses, como é que ninguém pode falar ainda, infelizmente, né? Porque o pessoal já está desesperado com 40 dias, imagina falar que, olha, no mínimo vou ficar 6 meses com o distanciamento social, sem frequentar as áreas comuns, sem encontros, sem festa, sem nada. Uma dica aí que eu dou essa aí, pessoa... eu acho que deu certo nos meus condomínios, eu forcei um pouquinho uma situação dos colaboradores, portaria, recepção, o pessoal do asseio geral, né? Então, eu fiz reunião com os zeladores e também até com alguns colaboradores, mostrando a importância do uso da máscara. Então, o condômino, quando ele chega, ele vê o colaborador dele usando, ele pelo menos vai pensar um pouquinho, além de todos os informativos, né? Decretos e informativos gerais aí da Organização Mundial da Saúde, e aí o pessoal acaba utilizando. Então também o pessoal as dicas aí de forçar um pouquinho. E nos meus condomínios eu comprei um equipamento chamado vaporizador, é aqueles que o pessoal põe nas costas, vaporizando com água e cândida, né, em toda a área comum. Então o pessoal vendo que o corpo diretivo está tomando essas providências, aí fala, poxa, eles estão preocupados conosco, eu também vou me preocupar também, e começam a usar máscara, né? Mais ou menos, é uma educação, uma cultura aí que nós vamos realmente, a doutora tem razão, vem lá do Japão, ficou resfriado, tem que usar a máscara mesmo, não tem como, né? Agora, multar, eu acho que vai ser difícil, né? Vai criar um problema. Por enquanto, por enquanto. Agora, outro dia um síndico estava querendo 2 pessoas. Um foi o síndico, dizendo que a pessoa queria mudar, e o outro foi uma pessoa que queria se mudar, porque vendeu o apartamento e tinha prazo para entregar, e o síndico onde ele estava indo não permitia a entrada da mudança. Aí eu falei para o síndico, eu falei para ele, eu falei assim, olha, ele falou, mas doutora, vai vir gente estranha, vai entrar, eu falei assim, olha, faz o seguinte, procura saber com o morador quanto tempo ele precisa para fazer a mudança. Você não vai liberar um dia inteiro para ele. Olha, eu vou liberar no máximo 2 a 3 horas para você se mudar. É suficiente? Quantas pessoas vão entrar? Quantos os carregadores? Quem serão? Eles só podem entrar com máscara. Aí você tem que disponibilizar o álcool gel, a higienização por onde ele passar, depois do elevador, da portaria, da garagem e tal. E eu falei assim, dificulta, porque assim, ninguém está mudando numa época dessa porque gosta. Estão mudando porque, por algum motivo de ordem maior, ou um contrato, algo que tem que cumprir. E o mais grave, por exemplo, existem famílias que um da família trabalha na área da saúde, é médico, enfermeiro, e ele não quer ir para casa contaminar o restante da família. Então, ele está ou dormindo num hotel, e quem tem um apartamento que era alugado, ou estava vazio, está indo para esse apartamento. E aí, ele não pode se mudar, porque o síndico não permite que ele entre que não pode, tem que deixar a pessoa entrar. Agora, o que você tem que fazer? Qual que é o seu papel? Fazer de uma forma que fique seguro, tanto para quem está fazendo a mudança, entrando ou saindo, para os colaboradores e para os moradores do prédio. Então, quantas pessoas vão fazer a mudança? São 2 carregadores? Olha, por favor, dá para usar luva? Dá para usar máscara? Eu vou deixar o álcool gel disponível aqui. Assim que ele sair, logo já vem uma pessoa, faz a higienização do local, dos corredores, do corrimão, entrada de garagem e tal. É o que dá para fazer, né? Agora, impedir de uma forma assim tão punitiva ou ficar criando caso, você está trazendo para si uma responsabilidade de uma indenização futura, porque se a pessoa tem uma multa de um contrato para pagar e ela foi responsabilizada depois, ela vai jogar a responsabilidade contra o condomínio, né? Eu não me mudei, não entreguei por este motivo,
né? Então, são coisas que tem, de novo, caso a caso, vamos analisar tal. Mas o que o síndico pode fazer sabiamente é isso que o senhor falou, dificultar. Olha, pode, não estou dizendo que não, mas dentro dessas regras de segurança, de higiene, tudo certinho. Doutora, Né? quer falar? Pode falar, Rose. Posso falar, é que é na mesma linha, né? Mais ou menos na mesma linha. Eu tenho um problema. Tem um apartamento vazio que a pessoa está em obra faz 1 ano. A intenção dele é vender ou alugar. E ele tinha lá 4 pedreiros. E está todo mundo trabalhando dentro de casa. Ou até tendo aula dentro de casa. E aí vem aquele barulho e tudo mais. Aí o que acontece? Eu conversei com ele falou que não ia deixar de fazer a obra dele, porque poderia ter prejuízos futuros, e aí entra naquilo que poderia colocar esse prejuízo para o condomínio. E aí nós chegamos no acordo de um pedreiro só. Um pedreiro pode entrar. Porém, esse pedreiro faz tanto barulho, que incomoda os demais. Que não resolveu o problema. Bom, na verdade, eu entendo que esse tipo de obra, se ele está em obra há 1 ano, não é obra essencial. Então, ele não pode tocar essa obra. E aí você tem argumentos para isso, para impedir o andamento dessa obra. Primeiro, você vai notificá-lo, inclusive até multá-lo, se for necessário. E pedir, se for o caso, se ele insistir nisso, uma ordem judicial para que a obra seja paralisada, porque não é uma obra necessária. Alguém que está reformando faz 1 ano, pelo amor de Deus, né? Agora, se ele falasse assim, eu preciso desse apartamento pronto para me mudar, ou por esse motivo, por causa da pandemia aconteceu isso, tal, aí não teria como impedi-lo, né? Porque seria uma simples reforma. Agora, ele não tem prazo para terminar essa obra, vai ficar a vida inteira nessa obra. Então, não é essencial, não é emergencial. Né? Uma obra simplesmente por requisitos próprios, pessoais. Ele não pode pôr em risco o restante da comunidade do prédio. Né? Então, os outros condôminos vão ficar expostos por causa de uma obra que não acaba nunca. Aí não, aí funciona diferente. Agora, eu penso o seguinte, esse barulho que esse único pedreiro faz lá, não pode, porque as pessoas estão trabalhando em casa. As crianças estão em casa o dia inteiro, então tem hora de soninho, tem toda essa questão. Uma coisa que, às vezes, os prédios ficavam vazios durante o dia, somente os idosos ficavam nos prédios, agora não. Todos estão dentro dos apartamentos. E aí, imagina um cara martelando 4 horas num dia, sem parar. Quem que trabalha? Quem consegue se concentrar? Não dá. Né? Então, assim, eu acho, Rose, que você deveria dar um checkmate nele o seguinte, olha, eu permiti um funcionário, eu quero saber até quando você vai tocar essa obra. Porque agora já foi prorrogado até o dia 30 de maio. Né? Então, as pessoas vão ficar em casa mais tempo. Eu preciso saber até que dia vai essa obra. Ah, mas eu não tenho prazo, então você vai ter que parar. Mesmo porque ele teria que, eu não sei se foi o caso aí, ele deveria ter apresentado no início da obra a RT, a NBR 16280. Ah, tá. Mas provavelmente ele está levando essa obra assim, esse mês faz isso, no outro faz... Sabe assim? Não tem aquela previsão. Olha, vai 40 dias, quantos dias vai terminar? Não pode ficar o ano inteiro lá em obra, não é possível um negócio desse, né? E ainda mais uma condição como essa. Porque se nós estivéssemos em dias normais, ninguém nem iria perceber essa obra dele aí. Porque não fica ninguém em casa, durante o dia as crianças passam na escola, todo mundo trabalhando, entra e sai e tal. Agora, com essa situação de ter que ficar em casa e aguentando ele martelando lá o dia inteiro, não tem condição. Eu falei para ele, se coloca no lugar dos outros, né? Se fosse com você, você gostaria. Mas é uma pessoa complicada, eu estou tentando administrar para não chegar no ponto de, olha... Falhou. Não entra, falhou. Rose, está falhando sua voz, Rose. Está falhando. Rose, você está ouvindo a gente?
Eu quis dizer que eu falhando. tentei conversar com ele. Olá, tudo bem? Eu estou. Tá, Tá ouvindo? Melhorou? Agora melhorou. sim. Voltou? Voltou. Eu estou. Voltou. Tá. Voltou. Então, não sei até que ponto vocês me escutaram, mas eu não queria chegar nesse nível e nesse limite de falar, tá proibido. Eu procuro sempre conversar, levar numa boa, tentar colocar os prós, os contras, tal. As pessoas normalmente, assim, 99% me entendem e até acabam pedindo desculpa, né? Mas, se a coisa continuar, porque eu vou ter que ir para o extremo. Só queria saber se eu posso. A doutora disse que sim, então, perfeito. Como você já fez um acordo com ele, Rose, e aí mudou, agora hoje mudou tudo o seu acordo com ele, porque ele não terminou a obra, a quarentena vai se estender por mais 15 dias, né? Mais de 15 dias, e aí você precisa de um prazo para ele terminar por fim a obra. Então você não vai atacá-lo diretamente. A primeira coisa que você vai falar é isso. Aí, se ele falar para você, olha, Rose, eu tô terminando, eu preciso de só mais 10 dias, ok? Não, eu estou terminando, preciso de 15 dias. Ou se ele falar assim, eu não sei, eu não tenho tempo, não sei quando. Aí você já vai ter que mudar o discurso com ele. Fala assim, então você não vai poder tocar essa obra mais. Né? E aí vai ter que paralisar a obra e depois você termina. Quando terminar a quarentena, você termina. E aí, se ele não se enquadrar, aí não tem saída, infelizmente. Realmente, eu acho que a negociação sempre é o melhor caminho. Sempre, sempre, sempre. As exceções, infelizmente, aí a gente não tem como correr, tem que acabar batendo na porta do judiciário. Mas tudo que é possível se resolver num bom acordo é muito melhor para todo mundo. É saudável, é barato e é melhor para todo mundo. Isso. Verdade. Pessoal, a gente está chegando já em 42 minutos. Eu vou deixar Gilberto para mais uma pergunta e Rose para a gente poder encerrar, tudo bem? Gilberto, você quer fazer primeiro? A última, hein? Ok. A derradeira. É difícil fazer uma pergunta agora, nessa situação, né? Porque muita coisa vai acontecer. Mas as respostas da doutora, a Rose também fez algumas colocações. Assim, em princípio, eu não tenho tanta... posso fazer uma perguntinha aí que eu acho que eu peguei um ganchinho aí de alguém. É sobre música no condomínio. Eu vi, teve uma palestra aí, e esse foi um tema legal, né? Eu vi, o Alok fez lá, né? O Márcio Raskovski, que era síndico lá, né? Passou maus bocados, né? E muitos condôminos, né? Eu fiz em o pessoal adorou. Foi uma música tranquila, não era música barulhenta, foi até agradável. E outros do entorno contrataram, né, o menino lá para tocar um violinista, né? Foi muito legal. E o pessoal, outros condomínios aí que ficaram sabendo, Gilberto, você não vai fazer no meu aqui, né? Então foi muito legal. Aí eu pergunto para a doutora, pode-se fazer, não pode? As regras são as mesmas, não mudaram, Sim. Não é permitido. Mas, neste momento de pandemia, que as pessoas estão tão carentes, sozinhas, trancadas, né? Parece passarinho na gaiola. Às vezes, tem dia que eu me sinto assim, numa tristeza, você já acorda com uma tristeza que não consegue nem justificar, né? Você não sabe nem por que você está triste. Mas, eu acho que tem que ter um pouco de bom senso, de novo, e racionalidade. Por quê? Porque, assim, se realmente isso se estender por vários meses, como a gente imagina, vai chegar uma hora que aquele vizinho, o filho dele quer ouvir o funk lá, o batidão, que ele ia lá no Heliópolis, entendeu? E aí ele quer fazer lá no condomínio. Ninguém vai gostar, né? Então, assim, enquanto a gente está nesse clima de harmonia e todos concordam com o ritmo que está se tocando, está num clima de festa, de amor, de irmandade, ok. Ao menor sinal
de, olha, mas vocês fizeram isso, eu nem gosto desse tipo de música, e eu quero fazer, aí começou a ter um problema. Sim. Né? Então, eu acho que tem que ter muito cuidado. Eu acho que do Alok ele exagerou, aquilo era uma boate ambulante, pelo amor de Deus. Verdade. Não, eu falo assim, a Ivete Sangalo fez lá na cozinha, né, um negocinho tão, né, da família, e aí o do Alok, nossa, tinha luzes para todo lado e tal. Entre os colegas aí que atuam Tá sumindo aqui. Para você tá bom? Né, Vocês tá bom? Não. Parou. Beth doutora tá parando aqui. Parou. Ah, voltou. Voltou. Então, disse que o Márcio autorizou sem uma assembleia, né? Só que ninguém imaginava que fosse um show daquele tamanho, achavam que era uma coisa como foi da Ivete Sangalo. E realmente, eu acho, ao meu ver, que extrapolou, porque, de repente, se um outro apartamento que gosta de um outro estilo e resolve fazer um negócio daquele tamanho, imagino que vai virar esse condomínio, né? Mas eu aconselho ter um pouco de prudência. Por quê? Porque a gente pode se esbarrar numa situação como essa. Ou, por exemplo, hoje de manhã, como o síndico Carla, que estava na entrevista com você lá no... O Eduardo Festa. Exatamente, ele tem muitos apartamentos, o condomínio tem várias torres, então aí realmente é melhor falar não, né? Porque você não sabe o que vai aparecer. Agora, se eu tenho uma única torre, eu tenho lá 30, 40 unidades. Tá travando de novo. Eu só escutei o cachorrinho. Não ouvi nem o cachorrinho. Travou. Desconectou a doutora, né? Deixa eu ver aqui. Vai voltar. Vamos ver se ela volta. Tinha uma última pergunta que eu acho que seria interessante também a gente fazer, vamos ver se ela vai voltar, daquela questão da pessoa que não quer informar, né, se ela tem ou não o Covid, né? Então, vamos ver se ela voltar, senão aí a gente deixa... acho que não. Não conseguiu, né? Acho que caiu mesmo. Bom, já estamos em 48 minutos, então. Eu vou estar, então, encerrando por aqui. E acho que foi muito gostoso, né, esse papo. Vou ver até se, quem sabe, ela pode vir em outras oportunidades para até essa pergunta aí que ficou no ar. E a gente vai encerrando por aqui. Rose, você quer acrescentar alguma coisa, Gilberto? Rose primeiro, senão vai falar os três juntos. Tá. Obrigada. Não, quero agradecer, a conversa foi boa, o tempo passou, a gente nem percebeu, né? É uma pessoa muito agradável, doutora Beth. Carla, muito obrigada por esse convite. Gilberto, muito prazer. E conte comigo, se você precisar. Legal. Bom, eu também agradeço, né, a Carla pela iniciativa, te conhecer, Rose, a doutora Elizabeth também. Opa, voltou. A gente estava encerrando aqui, doutora, porque já estamos chegando em 49 minutos. E começa a contar o tempo. Isso. E ficou uma pergunta ainda aí no ar, tá? Se a doutora depois tiver uma possibilidade da gente marcar um encontro de novo, eu acredito que os nossos colegas vão querer escutá-la novamente. Então, o Gilberto está se despedindo, e aí depois a doutora se despede também, tudo bem? Tá. Ok. Então, eu estava dizendo que eu estava agradecendo, né? Foi um prazer conhecer a Rose, a doutora Elizabeth. A Carla é minha colega há muito tempo, há muitos anos 20 já. 20 anos. 20 anos. Ai, não fala. Mas legal, eu achei a iniciativa.
a iniciativa é excelente, eu acho que o debate, cada um contando a sua experiência, eu acho que isso valoriza o nosso trabalho, né? Tanto a área advocatícia como do síndico também, né? Porque a informação, são troca de informações que vai nos ajudar, porque cada condomínio tem a sua cultura, mas uma coisinha ali ou outra a gente sempre, ajusta sempre, mas sempre ouvindo pessoas, eu acho que é importante. Além de síndico, nós somos humanos, né? Sujeito a erros e acertos. Quanto mais acertos, melhores, né? Mas também do erro a gente aprende nessa conversa, nesse bate-papo que eu adorei. Muito obrigado a todos, a todas. Obrigada a você. Doutora? Eu que agradeço a oportunidade de conhecê-los a todos, com mais, inclusive a doutora Carla, com mais proximidade, vamos dizer assim, né? É sempre bom a gente estar conversando, porque as experiências de vocês também abrem a minha cabeça com relação a outros condomínios e outros problemas que talvez venham a surgir, né? Eu acho que a parceria advocacia e sindicância é algo que tem que sempre estar junto mesmo. E eu que agradeço a oportunidade, Carla, doutora Carla. Não precisa. Foi um prazer. E se houver oportunidade, se vocês quiserem marcar um outro dia, para mim não tem problema nenhum. Vamos marcar sim. Para mim é sempre um aprendizado e a gente vai melhorando e aprendendo. Ninguém sabe tudo, né? Vivendo e aprendendo, e cada dia se aprende um pouquinho mais. Então, tá ótimo. Verdade. Eu agradeço, Rose, Gilberto, a gente vem conversando bastante aí como síndicos nesse momento, então agradeço aí vocês também terem participado. Doutora Beth, realmente, né, a gente se conhece de alguns eventos da OAB, mas nunca tivemos a oportunidade de conversar, né? E aí foi... Por incrível que pareça, né? Está sendo dessa forma, e também é muito válido, vamos dizer assim. E te agradeço bastante, acho que foi muito gostoso esse bate-papo, a ideia é essa mesmo, uma advogada que fale com a gente, mas sem aquela coisa assim, né, advogado é isso, é aquilo, não. Realmente o advogado precisa ter esse jeito, esse jogo de cintura, porque a gente síndico sabe como é difícil, e às vezes você se depara com um profissional que te dá uma orientação que a gente também não fica muito confortável, né? Então, eu gostei muito da forma como a gente tratou. Se a doutora tiver realmente disponibilidade, vamos bater mais papo, sim, que vai ser bem produtivo, sim. Então, pessoal, com certeza, eu que agradeço. Então, eu vou estar aqui desligando, vou estar postando depois esse vídeo, acho que a doutora tem página no Facebook também. Tem. Aí depois eu converso, então, no particular, para a gente estar postando, então, e eu vou postar também para todo o grupo de síndicos aí que a gente vem conversando, que já tem quase 180 síndicos aí que a gente vem batendo um papo. Aí eu vou postar para todo mundo. Precisamos. O que é isso? É uma seita? Quase. Eu tenho até uma sugestão de nomes, viu, Carla? Dores de síndico. Então tá bom. Pra gente aí lá. Vai ser de síndico, então. Dores de síndico, né? Mas vai ser muito legal. Eu acho que nós vamos trocar muita experiência. Assim. Legal. Obrigada, gente. Pessoal. Muito obrigada. Boa tarde. Muito obrigada a todos. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.